Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Flamengo vence o jogo por 1-0, mas a atuação muito abaixo do esperado. 1-0, placar tradicional, placar muito simples. Flamengo fazendo um jogo ruim, Tite é xingado pela torcida. E pra quem pensava que o Flamengo golearia, meteria uma goleada em cima do Amazonas, eu acho que o jogo foi totalmente oposto, né? E um ponto aqui. Quem achava que o trabalho do Tite não era para ser questionado, para quem assistiu o jogo contra o Amazonas, eu acho que agora mudou de ideia e agora vai criticar o Tite, porque o Flamengo vem mostrando uma regressão no seu futebol a cada partida, né? Então deixe seu like aí, eu quero saber a tua opinião sobre o trabalho do Tite no Flamengo até esse momento. Deixe seu like e vambora para mais um debate aí, galera. Porque... Primeiro, só fazer um parênteses, porque é normal que a gente só fale do Flamengo, mas você manter 90 minutos com o nível de concentração, de empenho e de organização desse time do Amazonas para marcar do jeito que marcou contra o Flamengo... Com um técnico muito experiente, que é o Adilson Batista. Exatamente. E é bom fazer o registro, porque assim, a gente já viu vários times de Premier League sofrerem contra equipes que jogam dessa maneira e que conseguem jogar 90 minutos dessa maneira. Então tem o mérito do adversário. Porém, eu acho que assim, se não fosse a carga já dos últimos jogos do que o Flamengo não produz, não cria e tudo mais, provavelmente as críticas e os xingamentos que a gente viu hoje, não estou dizendo que eu concordo com os xingamentos e sobretudo com as vaias prévias. Concorda com a insatisfação. É, insatisfação, ela é compreensível, porque olha o nível desse elenco, desses jogadores e tudo mais. Só que aí assim, você opta, né? O mesmo Flamengo que optou para... contra um jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, deixar De La Cruz e Pedro no banco de reservas, Campeonato Brasileiro, talvez com o seu principal adversário do ponto de vista da briga por título e tudo mais, né? Hoje você tem outros, mas enfim, tem sido o principal adversário, você poupa esses jogadores que estavam em campo no jogo contra o Amazonas. Não estou dizendo que está errado que estivessem hoje e não estivessem no Allianz, mas... se você escala um time como o que o Flamengo escalou hoje, porque, ok, faltavam peças, faltavam titulares, mas você tem que escalar pensando o seguinte, cara, eu vou ganhar esse jogo por 4-0 e vou me livrar de uma viagem de 4 horas do jogo de volta. Vou mandar um monte de garoto, vou mandar um time completamente alternativo. Tudo bem. Porque se o Flamengo faz isso, se o Flamengo goleia o Amazonas, eu acho que ele poderia... tomar essa decisão, faria sentido, porque não ia ser goleado pelo Amazonas, mesmo com um time completamente alternativo, e depois desse 1-0, não vai fazer isso. Certamente não vai fazer isso. E aí é o que o Léo falou, não é só porque foi 1-0. Porque se tivesse sido 1-0 com potencial para 3-4-0, acho que o olhar seria outro. Mas o Flamengo perde a oportunidade de poupar e perde a oportunidade de poupar também no jogo de volta. É verdade. Tudo bem, André? Tudo bem, William. Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. Excelente quinta-feira desde já. Espero que tenham tido um bom feriado. Agora, falando sério. O período do Tite no Flamengo está entrando num momento perigoso. E com isso eu não quero dizer que ele está correndo risco de perder o emprego, porque eu considero uma insanidade se a diretoria do Flamengo tomar essa decisão. Eu não duvido que ela possa fazer isso em algum momento, eu não acho que esse momento está próximo, é muito cedo na temporada. Não duvido também que isso talvez esteja sendo considerado em conversas entre eles, porque essa é uma equipe de pessoas que de futebol não entende. Então, são pessoas que tentam acertar, até hoje acertaram 1,5 vezes, né? Na contratação do Jorge Jesus, e no chamado ao Dorival Júnior para resgatar a temporada do Flamengo naquele período em que, logo depois, ele entregou no segundo semestre 2 títulos de Copas, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Fora isso, essa diretoria só errou, pensando em contratação de treinadores. Não sabe por que errou também, não sabe por que acertou. Então eu não duvido que essa diretoria do Flamengo, essas pessoas, possam estar pensando, não é zero informação, mas não duvido que possam estar pensando, vamos ver aí mais alguns jogos e tal. Por que eu disse que eu acho que o período do Tite está entrando num terreno perigoso? Porque a demanda
aquilo que a torcida do Flamengo, aquela que já está insatisfeita, e a insatisfação está clara no estádio, está clara nas redes sociais, já há algum tempo, não foi só hoje, o que essa torcida quer, o time não pode entregar. Primeiro porque já tem gente que já não quer mais o treinador. Então, a partir do momento em que tem pessoas que não querem mais o treinador, o que acontece? Se o Flamengo se transformar num dos maiores times de futebol de todos os tempos em uma semana, essas pessoas elas não vão ser convencidas. E isso é uma fantasia, claro. Aquelas que estão, olha, com certa racionalidade, a coisa não está boa, esse time podia estar jogando mais. Elas queriam hoje uma goleada sobre um time que disputa o Campeonato Brasileiro da Série B e que é várias vezes, do ponto de vista técnico, inferior ao Flamengo. Sim, muito inferior. E isso até poderia ter acontecido, dada essa diferença. Mas se a gente pensar no que foi a campanha do Flamengo no Campeonato Estadual, por exemplo, e aí eu não vejo tanta diferença entre o Amazonas Futebol Clube e os adversários do Flamengo no Campeonato Estadual. Nova Iguaçu, por exemplo, que foi a decisão. Isso. Foi um jogo em que o Flamengo conseguiu fazer muitos gols. A primeira partida da decisão contra o Nova Iguaçu. E se a gente pensar também no que é normalmente o trabalho do Tite em clubes, o que acontece com frequência não são as partidas em que o time que o Tite dirige ganha por 3, por 4, por 5. O Tite é um treinador de uma outra visão. Mas ele tem potencial para isso em mãos, hein? É claro que ele tem, mas se o potencial não apareceu até agora, por que apareceria hoje? Só porque o torcedor... Mas em algum momento tem que aparecer. O torcedor está muito... Mas se aparecer... Uma hora vai. Vai aparecer na hora em que as coisas acontecerem, em que o trabalho se encaixar. Não vai acontecer porque hoje nós temos o Amazonas e nós temos que ganhar de 5, porque daí vamos comprar tempo e vamos ganhar um pouco de tranquilidade. Não é assim. O Flamengo não tem goleado, não tem jogado bem. O Flamengo não tem encantado como se deseja. O Flamengo tem 2 gols nos últimos 4 jogos. Isso. Então, mas é engraçado que assim, o jogo de hoje, eu acho que ele exigia mais isso, né, André, do que... Eu não estou nem falando do nível da atuação, mas porque em geral, quando acaba esse tipo de jogo, o que a gente fala? De bom, teve o resultado. É porque conquistou os 3 pontos e tudo mais. Hoje o resultado não é bom. O resultado é ruim pelo que eu falei, porque o resultado impede o Flamengo de dizer para todos os seus titulares, se ele mete um 3-0, um 4-0 hoje, ele poderia olhar para todos os titulares e dizer, vocês vão ficar aqui. Então, hoje, o resultado, apesar da vitória, ele é ruim, porque ele vai obrigar o Flamengo a fazer uma viagem continental, né? Uma viagem do Rio de Janeiro para Manaus. Além disso, só tem um time no Brasil hoje tratando os adversários inferiores de maneira apropriada, que é o Atlético Mineiro. É o único. Só. Concordo. E o recorte é pequeno. É mínimo. E o técnico chegou outro dia. O recorte do trabalho do técnico é pequeno. Jogando no futebol do Brasil. A quantidade de jogos é pequena, mas chama muito a atenção. Por que ele conseguiu e o Tite até agora não conseguiu? Mas aí é outra... Peraí. São maneiras diferentes de ver futebol. Milito e Tite, elencos diferentes, pessoas diferentes, ambientes diferentes, exigências diferentes, contextos diferentes, é tudo diferente. Né? E outra coisa, eu acredito muito no Atlético, acredito mesmo com os caras que tem na frente, com a capacidade de treinador. Só que assim, também não dá para dizer que ele conseguiu, porque eu acho que assim, o que dá para criticar, o desempenho o que dá para muito melhor, né? Não, mas assim, não está consolidado. Porque também. Claro, mas o nível de jogo é bem superior. É isso que eu quero chegar. Claro que não. Eu sei, mas não está consolidado. Eu sei, não está consolidado, eu me lembro, concordo. Birner, desta mesa aqui, elogiando o nível de jogo do Tite. Já está claro. Não é assim, não é assim. Eu acho até que olhar para o campeonato estadual e fazer qualquer elogio ao que o Flamengo conseguia do ponto de vista dos resultados, e eu estou tranquilo para falar, porque sempre falei isso aqui. Falei, vocês me desculpem, mas o campeonato estadual do Rio de Janeiro, sobretudo, assim, não vale, não é parâmetro para o que o Flamengo pode ou não pode fazer. O problema desse começo de ano no Brasil é que assim, você consegue perceber quando as coisas estão ruins. Né? Exato. Você consegue ter certeza disso quando mas elas assim, estão boas. mas é compreensível o torcedor do Flamengo incomodado, porque o Tite não chegou nem esse ano. É bom lembrar. E deixando claro... Ele vem desde a temporada passada. E deixando claro que coisas como a que está acontecendo com o Atlético Mineiro não são normais. Né? Como o Flamengo do Jesus não foi normal aquilo. Não foi, e durou. E o Flamengo do Jesus teve suas oscilações. Teve também. A eliminação do Atlético. O começo foi... O Emelec, o Flamengo fez um bom jogo em 2024
padrão Tite em relação ao que se conhece de capacidade dele. Primeiro jogo contra o Fluminense nas semifinais do estadual. É isso aí. Ali o Fluminense não respirou, o Flamengo se impôs, ganhou, foi não sei, encantou? Talvez. O Fluminense não. muito abaixo desse ano também. Mas sim, ali encantou. Por mais que o Fluminense esteja abaixo, ali o Flamengo fez jogo ou 2 jogos até de altíssimo. O que eu quero dizer é que, às vezes, treinadores, na situação em que o Tite está, começam a duvidar um pouco das suas convicções e entender que, olha, precisamos mudar aqui, precisamos mudar aqui. O Tite não é um treinador assim. E ele não precisa ser assim, nesse momento da carreira dele. Ele é um cara muito fortemente apegado às convicções dele em termos de construção de equipe, goste-se ou não, os métodos dele são conhecidos, comprovados, testados. E eficientes. Então, eu não acho que ele vai fazer qualquer coisa diferente do que ele normalmente faria se o Flamengo estivesse, não voando, mas jogando bem, não com essa pressão da torcida e tal. Mas outro dia o Flamengo jogou com 3 zagueiros. É preciso voltar ao Tite do Grêmio para encontrar um time dele com 3 zagueiros. Pensando no trabalho anterior, seleção brasileira, houve um momento de estagnação durante as eliminatórias para a Copa do Catar. E o que aconteceu? O que resolveu? A aparição da chamada nova geração de atacantes da seleção brasileira, sem juízo de valores, apenas apontando fatos. Antony, Rafinha, Vinícius Júnior, esses jogadores mudaram a seleção brasileira. A partir daquela partida contra o Uruguai, seria isso aqui no Brasil? Que foi 4-1, alguma coisa assim. Agora a memória me falha. Foi. Então, como treinador do Flamengo, ele não tem como incorporar jogadores. Porque ele vai ter que trabalhar com esse elenco aí, que é o melhor. Mas tem o dia a dia. Que é o melhor da América do Sul. Tem uma novidade que é o Gabriel Barbosa, que a gente viu hoje aí. Compreende-se, 45 dias sem treinar como deveria estar treinando. Não acho que ele passou 45 dias sem fazer nada, é claro que não. Mas o tempo da bola, a sensibilidade para jogar, isso tudo precisa ser resgatado, recuperado. Mas ele poderia ser uma novidade. Talvez o Tite esteja pensando em como eu posso apressar a melhora, como eu posso eventualmente pular algumas etapas em relação ao que estava planejado. Porque a pressão é muito grande por algo que hoje o time do Flamengo não vai entregar. Não vai. Se não entregou contra o Amazonas Futebol Clube, sem nenhum desrespeito aqui, só comparando tecnicamente o potencial dos times, é porque não há hoje condições para isso. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? O Flamengo empata e ganha o jogo, né? Empata, pelo amor de Deus. Ganha o jogo por 1-0 diante do Amazonas. Um péssimo futebol, uma má apresentação do Flamengo jogando em casa. Um resultado de 1-0. Venceu o jogo. Mas não era para o Flamengo vencer o jogo só por 1-0. Um placar muito simples, né? Vamos dizer, um placar tradicional aí, 1-0, 2-0. Então, pelo tamanho do Flamengo, pelo investimento do Flamengo, vai pegar um time que foi criado há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, só fazer 1-0. E, obviamente, né, tem aquele fator também, né? Agora, no jogo da volta, o Flamengo poderia pensar em poupar, acho que todo mundo pensava isso, né? Poderia evitar o desgaste da viagem, que é mais ou menos 4.000, 5.000 quilômetros, né? Do Rio a Manaus, que, querendo ou não, é uma viagem continental, de uma ponta a outra do Brasil. E o Flamengo vai ter que levar o time titular. Simplesmente, porque se não passar seria uma vergonha muito. E, obviamente, quem defendia o Tite sobre o seu trabalho, definitivamente tem que concordar, dessa vez, após esse jogo, que o time do Flamengo vem mostrando uma regressão no seu futebol gigantesco, né? Então, deixe seu like aí, quero saber a tua opinião. É isso aí, tamo junto aí.